Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, hoje é sexta-feira, dia 17 de abril. Eu sou o Luciano Teixeira. Exato, estamos iniciando mais um Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp na cobertura do combate ao coronavírus. Preparamos para vocês atualizações diárias, todas as informações sobre a pandemia do coronavírus. Vamos entrevistar especialistas, falar com deputados para saber mais sobre o que acontece em São Paulo, no Brasil e no mundo. A capital vive mais uma semana de quarentena. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até às 6h20 de hoje, sexta-feira, que os números chegam a 30.961 casos de confirmados do novo coronavírus no Brasil, com 1.956 mortes. Luciano, no início da madrugada, o Pará confirmou mais 5 mortes de pacientes infectados e registra até o momento 26 óbitos pelo Covid-19. São 557 casos confirmados no estado. São Paulo registra 853 mortes em todo o estado provocados pela doença e 11.568 casos confirmados. O Rio de Janeiro tem 3.944 casos e 300 mortes. Jornal da Rede Alesp. O Brasil registra ao menos 30 mortes de profissionais de enfermagem causadas pela Covid-19, de acordo com o balanço do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN. Os dados retratam o impacto das infecções do novo coronavírus entre enfermeiros, técnicos e assistentes de saúde. E outros 4.000 profissionais estão afastados pela doença, sendo 552 com diagnóstico confirmado e mais de 3.500 pessoas em investigação. Ao todo, já são mais de 4.800 denúncias por falta de equipamentos de proteção individual, os EPIs, para trabalhar. E de acordo com isso foi que o Conselho Federal de Enfermagem deu sua estatística. Pois é, os números chamam a atenção pela escalada de casos reportados por enfermeiros responsáveis ou coordenadores da área de atendimento. Em 5 de abril, eram 230 casos suspeitos ou confirmados. 10 dias depois, o número saltou para 4.089, quase 18 vezes mais. Os dados refletem o avanço da pandemia e têm nos preocupado bastante. O maior problema hoje na enfermagem é a falta de equipamentos de proteção individual, os EPI. Há denúncias de reuso de máscaras N95 e outras que são feitas em material duvidoso. Se a pandemia avançar e não tivermos o EPI, a tendência é ter um maior número de profissionais contaminados e mais afastamentos, afirma Juneu Guerra, que é presidente e conselheiro federal. Pois é. Jornal da Rede Alesp. Durante coletiva de imprensa, o governador de São Paulo, João Dória, afirmou ontem que a Secretaria da Educação vai entregar milhares de kits para os alunos da rede pública. Acompanhe. O kit contém apostilas de matemática e português, livros didáticos e gibis da Turma da Mônica, do nosso grande Maurício de Souza. A distribuição, repito, começa dia 27 de abril. O investimento é de 19,5 milhões de reais do governo do estado de São Paulo. O material contempla informações aos pais, obviamente aos seus filhos, e contribui para o estudo à distância. O governo ainda anunciou a inauguração do AME de Campinas, que foi transformado em um local especializado em atendimento aos pacientes da Covid-19. Essa AME foi antecipada a sua inauguração e ela já foi transformada num hospital específico para o Covid-19, com 25 leitos de UTI, e ela já está em operação em Campinas. Quero aproveitar para cumprimentar o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, que tem sido um grande colaborador e partícipe das iniciativas do governo do estado de São Paulo. O investimento nessa AME foi de 51 milhões de reais. Já estão em atividades 15 leitos clínicos e amanhã entram em funcionamento mais 10 leitos de UTI.
Este é a primeira AME do Estado a ter o seu perfil reprogramado para o atendimento específico ao coronavírus. João Dória também fez questão de nomear os 20 municípios do estado que mais respeitam o isolamento social. As 20 cidades que mais respeitam o isolamento social aqui no estado de São Paulo, de acordo com o nosso sistema inteligente de acompanhamento, que utiliza os celulares e dá 95% de índice de acerto. As 20 cidades que mais respeitam o isolamento social, com dados até 14 de abril, são São Sebastião, 66%, Ubatuba, 64%, Lorena, 62%, Cruzeiro, 61%, Caçapava, 61%, Botucatu, 60%, Ribeirão Pires, 59%, Ibiúna, 59%, Bebedouro, 59%, São Vicente, 58%, Cajamar, 58%, Itanhaém, 58%, Mairiporã, igualmente 58%, Caraguatatuba, 57%, Poá, 57%, Votuporanga, igualmente 57%, São Roque, 56%, o mesmo número de Pirassununga, 56%, Caieiras, 55% e São João da Boa Vista, 55%. Essas são as 20 cidades que mais respeitam o isolamento social. Quero cumprimentar a população dessas 20 cidades aqui do estado de São Paulo, cumprimentar também prefeitas e prefeitos e a população dessas cidades e as suas lideranças, a sociedade civil, que tem atendido a orientação médica, a orientação da saúde, para permanecerem em casa. O governador de São Paulo ainda decretou ponto facultativo na semana que vem. Confira. Finalizo com uma quarta informação, decretando ponto facultativo no dia 20 de abril, segunda-feira. Teremos o feriado de Tiradentes no dia 21 de abril, portanto, 20 de abril, segunda-feira, é ponto facultativo, exceto para serviços essenciais. Serviços essenciais deverão operar regularmente, normalmente. São eles saúde, segurança, abastecimento e logística. Todos esses setores deverão operar normalmente, tanto na área pública quanto na área privada. Essa é uma decisão conjunta com a Prefeitura da capital de São Paulo e o governo decreta ponto facultativo, repito, para segunda-feira, dia 20 de abril. E o objetivo é estimular que as pessoas fiquem em casa, reduzam a utilização dos seus deslocamentos e, ao permanecerem em casa, nós estaremos reduzindo a curva do contágio. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com a deputada Marcelia do PT. Nós vamos conversar sobre o trabalho que está sendo feito no Estado para tentar conter a pandemia do coronavírus. Bom dia, deputada Marcelia. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. A senhora está nos escutando? Bom dia. Nós estamos com uns probleminhas técnicos, mas já vamos voltar, né, Luciano? Vamos tentar de novo. Deputado, a senhora está aí do outro lado da linha? Tá bom. Vamos seguir, daqui a pouco a gente faz entrevista com a deputada. Bem, vamos falar agora do assunto, acho que da semana, Lília, né? O novo ministro da Saúde, o oncologista Nelson Taixe, né, foi responsável nos anos 1990 pela fundação do Centro de Oncologia Integrado, onde atuou até 2018. De setembro do ano passado até janeiro deste ano, prestou orientações à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde, comandada por Denizar Viana. Pois é, o novo ministro é formado em Medicina pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e foi residente de Oncologia no Instituto Nacional do Câncer. Na sequência, focou sua formação na área de Gestão da Saúde ao cursar um MBA na Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrado na Universidade de York, no Reino Unido.
Entre 2010 e 2011, prestou consultoria para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, também focado em gestão de saúde. O Albert Einstein. Albert Einstein. Albert Einstein. Vamos agora conversar com a deputada Márcia Lia. Deputada, a senhora já está aí do outro lado da linha? Oi, deputada, bom dia. Bom dia, como vai? Tudo bem? Tudo bem, e a senhora? Tudo bem, Guga, graças a Deus. Pois é, Luciano que está falando aqui, deputada. É o Luciano? É o Oi, Luciano. Tudo desculpa. bem? É tranquilo. Como é que a senhora está de quarentena, deputada? Primeiro eu quero saber notícias da senhora. Olha, estamos sobrevivendo aqui, trabalhando online, né? Criamos uma plataforma de trabalho, estamos fazendo reuniões online, estamos fazendo formação online, estamos fazendo o que é possível de fazer. E estamos dentro de casa, em isolamento, esperando ver o que acontece, porque a nossa preocupação é bastante grande. Eu sou grupo de risco, então eu tenho que tomar os cuidados necessários. E estamos aí, enfrentando, né? Mas, vamos lá. Com saudade de todo mundo aí, morrendo de vontade de voltar a trabalhar. Já a senhora volta. A rotina, a gente sente falta da rotina de trabalho, né, deputada? Nossa, eu estou morrendo de saudade. E, deputada, fala um pouquinho sobre a região de trabalho da senhora. Como é que está aí? Eles estão respeitando o isolamento social? Tem pessoas contagiadas? Como está sendo feita a prevenção? O governo está ajudando? A senhora poderia falar para a gente? Olha, eu quero começar minha fala parabenizando o prefeito de Araraquara, porque ele tomou todas as providências. Aqui nós temos hospital de campanha, aqui nós temos uma unidade de saúde específica para atendimento das pessoas com Covid. Nós temos 39 casos, até ontem eram 39 casos confirmados, uma preocupação muito grande do comércio, o comércio está fechado, mas há uma pressão violenta dos comerciantes para reabrir o comércio agora no dia 23. Provavelmente o prefeito não deva conseguir segurar essa onda, porque o negócio está muito grave, muito forte. E as pessoas, eu acredito que elas não entenderam ainda, até porque é uma confusão no ar, se as pessoas têm ou não têm que ficar em casa. O presidente da República fala que não, o novo ministro da Saúde fala que não, o antigo ministro da Saúde e a Organização Mundial da Saúde dizem que sim. Então, há uma confusão colocada no ar para as pessoas. Hoje de manhã mesmo a minha mãe falou para mim: Márcia, afinal, minha mãe tem 87 anos, Márcia, afinal, eu tenho que estar dentro de casa e eu posso sair, né? Só para você ter uma ideia. Eu falei: não, mãe, a senhora tem que estar dentro de casa. É isolamento, a senhora é grupo de risco, a senhora não pode sair. Mas há um conflito de interesses bastante gritante. Então, aqui em Araraquara, a última pesquisa que foi feita, 48% das pessoas somente estavam em isolamento. Portanto, a maior parte da população, 52% das pessoas, elas estão circulando, ou trabalhando, ou fazendo ginástica, caminhando nas ruas, o que é proibido, fazendo nos bairros periféricos. A gente sabe que continua tendo aglomerações, né? Então, infelizmente, essa confusão que foi feita para as pessoas atrapalhou muito. E a nossa preocupação é que vai morrer muita gente. Portanto, as pessoas têm que ficar em isolamento. As pessoas, se sair de casa, se precisar sair, saia com máscara, mas máscara que realmente proteja, né? Se não tem máscara na farmácia, faz uma máscara com tecido duplo, que proteja, põe uma luva, não vai em lugares onde tem aglomeração, fique distante, no mínimo 1,5 metro, 2 metros da outra pessoa. Se a pessoa estiver resfriada, não fique perto da pessoa. Enfim, tem uma série de providências que a pessoa que tem que sair de casa tem que tomar, para que a gente, pelo menos, minimize a quantidade de pessoas contaminadas. Essa é a nossa leitura aqui da nossa região. Acredito que nos municípios próximos aqui a situação é exatamente a mesma. Lembrando que as pequenas cidades, elas têm muita dificuldade, porque elas não têm UTI, elas não têm estrutura para receber os casos graves de Covid-19.
E aí vai acabar tendo que sobrecarregar o sistema aqui da capital, né? Como é que está a situação? Sobrecarrega o da capital e das cidades que têm estrutura para receber. Por exemplo, a Araraquara, ela é um polo regional de saúde, né? Ela tem uma delegacia regional de saúde. Então, ela é polo para receber, se eu não me engano, de 27 ou 29 cidades da região. Então, ela vai necessariamente ser demandada, no caso de haver necessidade, para que disponibilize leitos de UTI. Só que ela não tem todos os leitos necessários. Por isso que o prefeito montou um hospital de campanha. E parece que o hospital atende 50, tem possibilidade para 50 leitos. Só que eu não sei se tem respiradores em todos, acredito que não. Então, são alguns respiradores só para os casos de extrema gravidade. Então, é muito preocupante, viu? É muito preocupante, Luciano. Deputada, como é que está a situação? A senhora tem um trabalho aí, né, com comunidades. Como é que está a situação nas comunidades, nas favelas? Qual que é a perspectiva que a senhora vê aí para o interior de São Paulo em relação às comunidades mais carentes, né? Como é que vai ser como é que está sendo essa epidemia, essa pandemia nessas comunidades? Olha, a gente tem uma pesquisa que foi feita pelo Instituto... Instituto, como é que é o nome do instituto? Daqui a pouco a senhora lembra. Eu não estou lembrando o nome do instituto agora. A gente teve uma pesquisa que foi feita e a situação é muito grave, porque não só pelo fato das pessoas não terem espaço para fazer isolamento, porque as pessoas moram em verdadeiros cubículos, né? Em pedaços que, às vezes, o banheiro da casa de uma pessoa é maior do que a casa inteira de uma pessoa que mora numa dessas comunidades. Então, as pessoas não têm o espaço necessário para fazer o isolamento. Fora isso, as crianças que não estão na escola estão ficando livres para brincar nos becos, nas ruelas, o que faz com que haja uma aglomeração grande de crianças, de pessoas, de adolescentes. E o mais grave de tudo é a falta de alimentos, porque se as pessoas não estão saindo para poder trabalhar, aquele ambulante que vende um sanduíche, que vende alguma coisa na rua, está proibido de sair, ele não está gerando recurso para a sua família. Se ele não está gerando recurso para a sua família necessariamente, é instintivo isso, vai sair em busca de alimentos, né? Então, pela pesquisa que foi feita pelo Instituto Locomotiva, eu lembrei agora, o Instituto Locomotiva fez uma pesquisa umas 2 semanas atrás. 80% das pessoas não tinham mais alimentos. O alimento dava para 1, 2, 3 dias no máximo, né? Então, a situação é muito grave. A situação é grave, inclusive, porque as pessoas não veem perspectiva. O governo disponibilizou R$600, mas não é todo mundo que está recebendo. Tinha um grave problema com o CPF. Muitas dessas pessoas não têm CPF. Aí começou a aglomerar as pessoas na porta de correio, na porta da Caixa Econômica. Então, assim, as pessoas não têm sabonete, as pessoas não têm sabão, as pessoas não têm que boa. As pessoas dependem de doações. A gente aqui em Araraquara está fazendo uma campanha para poder ajudar um pouquinho a prefeitura. A prefeitura também está fazendo essa campanha para arrecadar alimentos para colocar para as famílias mais carentes que estão nessa situação. Mas a gente sabe que é uma cidade menor, uma cidade que tem condição de fazer uma campanha e abranger toda a cidade. Mas e nas outras cidades? E nas cidades grandes? E em São Paulo? Como é que isso faz? Então, a questão do trabalho nas comunidades tem sido, na verdade, feito pelo terceiro setor, né? Feito pelos movimentos sociais, feito pelo MDF, que é o Movimento de Defesa dos Favelados, feito pela Frente Brasil Popular, feito por alguns desses espaços, feito por sindicatos, que têm sido muito criticados pelo governo federal, mas que nesse momento são os únicos que estão conseguindo dar respostas para essa situação de pandemia na questão social. Então, até porque o governo é muito lento, né? Muito demorado. As empresas estão demitindo as pessoas, as empresas, muitas das pequenas empresas não vão ter condições
de honrar os salários, então estão preocupados. Deputada. É uma situação extremamente grave, na minha opinião, Luciano. Deputada, como que chama a campanha em Araraquara e como que as pessoas podem ajudar? A nossa campanha aqui em Araraquara chama Solidariedade é Vida. Nós recebemos os alimentos no nosso escritório, o telefone daqui é 16 3311 1300, repetindo, 16 3311 1300, e as pessoas que quiserem levar até nós estamos recebendo, e na eventualidade da pessoa não conseguir, não poder sair, não poder levar, nós estamos indo buscar na casa das pessoas. Então, é só discar neste número que eu acabei de passar e alguém do escritório vai até a casa da pessoa para poder pegar esses alimentos. Olha, são alimentos, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza e ração para os animais também. Pois é, animais, a gente vai falar daqui a pouquinho no Jornal da Rede Aleste sobre essa questão, tem muita gente abandonando. Vou reforçar aqui, deputado, o número, é 16, é o código DDD, 3311 1300, para você que está aqui, a TV Alesp, pega aí na região de Araraquara, para você que está na região, quer ajudar, não só a cidade, mas o entorno de Araraquara, é só ligar para esse número 16 3311 1300. Deputada, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente espera ajudar aí na campanha de vocês, né? Boa sorte aí na campanha e boa sorte aí durante a quarentena. Obrigada. Olha, só para as pessoas saberem, para concluir minha fala, os alimentos arrecadados, os produtos arrecadados, eles estão sendo entregues na prefeitura, que é quem tem o cadastro dessas pessoas. Essas pessoas serão atendidas pela prefeitura. Não é o gabinete que vai atender. Nós encaminhamos tudo que nós arrecadamos para a assistência social da prefeitura, e a assistência social da prefeitura é quem faz a entrega, até para que não haja entrega em duplicidade. Uma família pegue duas e a outra família não pegue nenhuma. Tá bom? Muito obrigada, um grande abraço a todos e, se Deus quiser, logo, logo nós estaremos aí para dar um abraço em todos vocês. Um grande abraço a todos. Um abraço, deputada. Tenha um bom dia. Obrigado, deputada. Obrigada, bom dia, bom dia. Se Deus quiser, já a senhora vai estar por aqui. Mais entrevistado, Luciano? Temos, então. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Fernando Zac, que é representante do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Ele nos fala sobre o abandono de animais em meio à pandemia do coronavírus. É que a deputada estava falando agora, né? Eu e você somos defensores dos animais, né? A gente é... Né? Apaixonados por animais, né? Sim. Vai lá, Lília, pode Bom falar. dia, doutor Fernando. Seja bem-vindo ao nosso Jornal da Rede Alesp. O senhor está nos escutando? Estou sim. Bom dia, Lilian. Bom dia, Luciano. Tudo bem? Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Doutor, hoje o senhor pegou 2 jornalistas que são completamente apaixonados e defende a causa dos animais 100%. Eu queria estar começando a perguntar assim para o senhor, no atual caso da pandemia, fome das pessoas, perda do trabalho, né? Por esses e muitos mais motivos, aumentou o abandono dos animais? Então, Lilian, infelizmente as notícias que a gente tem é que sim, qualquer pressão que se faz, tanto econômica quanto em termos de saúde, acaba gerando esse abandono. O que o Conselho tem acompanhado de perto em que medidas realmente teria que ter essa preocupação. E, felizmente, até o momento, o que a gente tem acompanhado é que, sanitariamente, os animais não oferecem esse risco. Ou seja, epidemiologicamente, dentro do contexto da doença, o que a gente observa é que ela tem sido transmitida de humanos para humanos, e não dos animais para as pessoas, principalmente os pets, né? Então, não há motivo para que aumente essa pressão de abandono. Então, ressaltando, os animais não podem transmitir o coronavírus, pelo menos não tem estudos até agora, né? Então, dos poucos relatos de casos e estudos que a gente tem, o que se comprova é que, eventualmente, a gente encontra a partícula viral no animal. Mas em que casos tem sido isso demonstrado? Em casos de que eles tiveram contatos, por exemplo, com o tratador que tinha a doença ou com o tutor que tinha essa doença. Então, é natural que se encontre a partícula viral tanto no animal, como se a gente começar a testar os objetos da casa dessas pessoas. Então, vai se encontrar a partícula viral. O que a gente ainda não conseguiu comprovar, o que os estudos, na verdade, não comprovaram, é que essa carga viral que chegou nos animais é capaz de transmitir a doença para nós, seres humanos.
Então, por exemplo, teve um caso aí no domingo, né, a tigresa Nádia, no zoológico do Bronx, né, em Nova York, né, que testou positivo para o novo coronavírus. Ela até pode ter o coronavírus, pode até ter o vírus, mas a questão é se manifesta ou não nos animais, né? Parece que não, né? Então, apesar de ela ter apresentado sintomas respiratórios, assim como outros animais no mesmo zoológico, ainda precisamos descartar todas as outras doenças respiratórias que podem acometer os felinos. E se a gente está tratando de animal de zoológico, ainda tem uma dificuldade maior em razão de testar esses animais e fazer um acompanhamento mais próximo, porque são animais que precisam de sedação, precisam de uma contenção química para poder fazer um exame mais minucioso. E isso normalmente não se faz. Então, lá tem um histórico claro de que o tratador tinha a doença e foi encontrada a partícula viral somente na tigresa e não nos outros animais, porque eles não foram testados. Então, mais uma vez, são animais que estão lá isolados, que não representam risco para a população, então não tem uma preocupação grande dos médicos veterinários com relação a isso, além dos cuidados normais de higiene que a gente tem ao ter contato com eles. O doutor, a famosa saidinha matinal, né, para quem tem cachorro, dar aquela voltinha na rua. O senhor aconselharia a cortar ou dá para continuar tendo essa saída, desde que depois faça uma higienização nas patinhas? Isso é aconselhável ou não? Nesse momento, teríamos que ser radicais ou a gente pode continuar dando a saidinha matinal com os animais, para quem tem, né? Quem tem hoje um cachorro? Na verdade, a gente tem que encontrar o equilíbrio e tomar algumas precauções, né? Então, aquela corridinha matinal que eu costumava dar, eu estou evitando fazer. Da mesma maneira, sair com o meu cachorro só pelo passeio em si deve ser evitado. A gente sabe que tem animais que precisam fazer suas necessidades fora de casa. E aí, nesses casos, sim, fazê-lo, mas com as mesmas recomendações que a gente tem de distanciamento social e da higiene ao retorno, certo? Então, passear, evitar chegar próximo de outros cães, próximo de outras pessoas, manter uma distância mínima aí de 2 metros. E, ao retornar, além da nossa higiene pessoal, lavar as patas do cachorro, lavar o focinho, e aí, então, entrar em casa e poder contactá-lo com maior tranquilidade. Doutor Fernando, a gente sabe que quando a situação aperta, né, as pessoas ficam aí em necessidade, acabam largando os seus animais de estimação, acabam abandonando os seus animais de estimação. O que está acontecendo? O que vocês já notaram até agora? O que vocês têm aí casos para contar nesse momento aí de pandemia de coronavírus? Então, na verdade, nesse momento também existe a mobilização social para atender, né, tanto as pessoas carentes quanto os animais carentes. Então, a deputada colocou ali uma iniciativa da prefeitura arrecadando alimentos. Então, a gente percebe também uma mobilização social maior nesse sentido. E, nesse momento, eles é que podem ser nossos companheiros de isolamento. Então, não há motivo realmente para deixá-los na mão nesse momento. E é bom lembrar que abandono é crime, né? Além de ser crime, sim. Maus tratos. Para quem encontrou um animal abandonado, como que a pessoa pode fazer? Então, o cuidado básico que teria ao entrar em casa, trazê-lo para casa, fazer a higiene e, assim que possível, entrar em contato com um médico veterinário de sua confiança, que vai dar as orientações corretas aí de como tratá-lo. Mas, a princípio, não tem cuidados muito diferentes do que seria uma adoção em tempos normais. Se a situação piorar, né, a gente tem aí uma previsão de uma quarentena estendida, né? Tomara que não, mas essa quantidade de abandono pode aumentar significativamente, né? Sim, infelizmente, as pessoas, às vezes, por falta de informação, né, ou, às vezes, por divulgação de informações falsas, as famosas fake news, acabam colocando a culpa no cachorro, no gato, e que eles acabam sendo mais uma vítima, né, dessa doença do que propriamente atores. Doutor, tem um estudo chinês aqui que está sendo criticado pelos pesquisadores, né, que fala sobre não ter avaliado por pares, né, o estudo foi divulgado pelos chineses, mas que não foi avaliado por pares, né, e tal, vem causando aí polêmicas e questionamentos no meio da medicina veterinária, né? Cães, porcos, galinhas, gatos, furou
patos foram expostos a altas doses de Covid, né, do vírus, e a conclusão foi de que a capacidade de replicação e infecção se mostrou relativamente alta em furões e mais ainda em gatos. Como é que o senhor vê esse estudo aí? Então, Luciano, nesse momento, os estudos demonstram que temos que fazer mais estudos, né? Eles não são conclusivos. Então, como você falou, a carga viral é uma carga viral experimental, não é necessariamente a carga viral que o animal estaria exposto em condições naturais. O número de animais não é muito grande, de forma que a gente possa tomar isso como verdade. A idade dos animais. Então, tem uma série de questões nesses estudos que precisam ser mais aprofundadas para que, eventualmente, a gente possa caracterizar como se o animal pode ou não ser acometido pela doença. No caso de gatos e furões, eles têm receptores nas células muito semelhantes aos nossos. E, por isso, esse estudo focou um pouco mais nesses animais. Mas, de qualquer forma, o próprio estudo não demonstra que essa carga viral que foi exposta ao animal vai ser capaz de infectar uma pessoa, depois de ter passado pelo animal, né? Então, são informações muito preliminares e não dá para a gente tomar isso como verdade, muito pelo contrário, isso só estimula para que a gente faça outros estudos para que esclareça e elucide melhor aí a situação. Então, o conselho que o senhor dá é cautela para as pessoas nesse momento, né? Esperar para ver o que vai acontecer. E nesse momento são os cuidados de higiene que a gente tem com os objetos da casa. Então, se hoje, por exemplo, eu estou suspeito de coronavirose, estou isolado na minha casa, eu não devo abraçar meu cachorro, não devo deixar que o meu gato transite entre o quarto e a sala e fique próximo a mim, sob o risco de, por exemplo, se eu espirrar próximo a esse animal, tossir próximo a esse animal, ele pode eventualmente carregar alguma partícula e contaminar uma outra pessoa. Mas, mais uma vez, ressalto, da mesma forma como o meu travesseiro podia fazer isso, o meu lençol. Então, a recomendação para quem está isolado hoje em casa é não compartilhar talheres, não compartilhar pratos, não compartilhar roupa de cama e não compartilhar o seu animal. Então, deixa ele isolado também nesse caso. Tá certo, eu gostaria de agradecer ao doutor Fernando Zac, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelos esclarecimentos aí. Então, você que está em casa, né, Lília, assim, animal é como se fosse filho da família, gente, né? Né? Família, não tem né? nem o que falar, é família. Eu falo que nesse isolamento social que nós estamos, o que seria da gente sem eles também, né? Eles sempre estão ali para dar amor, aquele olhar puro. Difícil não abraçar. Pois é, e nesse momento de pandemia, muita gente fica apavorada ou passa algum tipo de necessidade, acaba, primeiro que eles abandonam são os animais, né? Deveriam pensar, né? Porque eles, a família, sente como a gente. Tá, e o pessoal e o bichinho acaba sentindo bastante, né? Bastante, bastante. Eu já tenho lido alguns casos assim, isso é muito triste. Eu fico muito triste quando eu leio isso. Você tem cachorro, eu tenho 2 gatos em casa. O meu agora vai chegar um gato, né? Daqui 10 dias vai chegar um gatinho. Eu fiquei com inveja de você, porque eu acho que é muito bonito, né? Eu quero um gatinho também, que eu peguei de doação, inclusive, de uma funcionária aqui. Tá, eu quero um cachorro também daqui a pouco, mas calma, agora não é o momento de... Quer dizer, é o momento de você que está em casa né, ajudar e tal, mas eu vou esperar mais um pouquinho para adotar o meu. Então. Mas isso faz muito bem, é adoção, não precisa comprar, né? Tá cheio de bichinho na rua e quem quer... Tem muita gente doando e achando. Tá certo. Vamos continuar aqui, ó. Capital Paulista atingiu 100% de ocupação de leitos de UTI em 4 hospitais municipais. TID Setúbal, Cidade de Tiradentes, Hermelino Matarazzo e Dr. Inácio Proença de Gouveia. A situação das UTIs dos hospitais estaduais também tem se agravado, Luciano. Ao menos 6 deles registram mais de 80% de ocupação. Tá certo. A situação mais complicada é na UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, hospital referência para o tratamento de doenças infecciosas. Com 100% dos leitos ocupados com pacientes de Covid-19, a UTI do Emílio Ribas foi a primeira a ficar lotada na rede pública da cidade. Vagas só surgem quando um paciente tem alta ou quando alguém morre. Pois é, cerca de 50% das 82 pessoas internadas lá com Covid-19 tem menos de 60 anos.
muitos nem apresentavam as chamadas comorbidades, que são condições que agravam o quadro como diabetes e insuficiência renal. No hospital fundado em 1880 como Lazareto dos Variolosos, onde ficavam em quarentena doentes com varíola, médicos correm contra o tempo para adiar o momento em que terão de escolher entre quem receberá apoio para continuar vivo e quem não. Pois é, espero que esse momento não chegue. Alguns hospitais particulares em São Paulo, como o Hospital Sírio-Libanês e o Hospital Albert Einstein, já começaram a apresentar uma pequena diminuição de casos graves de pacientes com o novo coronavírus. A primeira morte por Covid-19 no Brasil completou um mês ontem. O país contabiliza 30.425 casos confirmados e 1.924 mortes, segundo o balanço mais recente do Ministério da Saúde. O que mais preocupa a leitura da tendência para o Brasil é que não há ainda testagem de todos os casos suspeitos, o que implica o tamanho subestimado da pandemia. No mundo, já são mais de 2 milhões de casos e mais de 145 mil mortes pelo Covid-19. Pois é, Lília. Agora a gente vai dar um giro informativo via Skype com os nossos repórteres, trazendo mais notícias para o Jornal da Rede Alesp. A gente está com a Amanda, do outro lado da linha. A Amanda que está sempre aqui com a gente no Jornal da Rede Alesp. Hoje ela está do outro lado, lá no Skype. Ei, Amanda, bom dia, tudo bem? Bom dia, Luciano. Bom dia, Lilian. Bom dia, Amanda. Bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rede Alesp. Hoje eu vou trazer notícia boa, tá? Vou falar de duas ações adotadas pelo governo estadual para auxiliar a população, né, neste enfrentamento à Covid-19. Uma ação é mais voltada à educação e a outra ação é voltada à saúde. Bom, começar falando de educação, o governador João Dória anunciou a distribuição de 3.500.000 kits de material escolar para esse período de aulas em casa. Como a gente sabe, né, as aulas presenciais foram suspensas por uma questão de segurança e essa iniciativa tem o objetivo de manter os estudantes motivados para dar continuidade aos estudos e ao desenvolvimento escolar no ambiente doméstico, tá? Então, esses kits, eles vão ter apostilas de português e matemática, gibis da Turma da Mônica, livros paradidáticos e também um manual com instruções para as famílias. Isso para que, né, as pessoas que auxiliam os estudantes em casa possam também ajudar nos estudos, né, a dar continuidade às atividades escolares. Esses kits vão começar a ser entregues no dia 27 de abril aos alunos que estão matriculados na rede estadual de ensino, tá? Esse material deve ser retirado nas escolas, mas vai ser feita toda uma organização por escalonamento para evitar as aglomerações, tá? Então, esse material é justamente para que esses estudantes possam dar continuidade aos estudos em casa. Isso porque as aulas estão suspensas desde o dia 23 de março, uma medida aí que foi adotada para controlar a propagação do novo coronavírus. E aí, essa outra medida, a gente agora vai falar de uma medida mais relacionada à saúde, que é a distribuição de kits de higiene pessoal e limpeza, né? Vão ser distribuídos 1.200.000 kits. Essa outra ação do governo estadual é parte do programa Higiene e Limpeza Solidária, que é voltado para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social e em situação de pobreza aqui na região metropolitana de São Paulo. Essa é uma outra ação adotada pelo governo no enfrentamento à Covid-19 e essa ação ela tem como objetivo garantir que as pessoas possam realizar a higienização e a limpeza, que são essenciais neste momento, né? É inclusive a recomendação das autoridades de saúde. Então, esses kits, eles vão ter produtos como álcool em gel, sabonete, água sanitária, detergente, enfim, vários produtos que são essenciais para que as pessoas possam manter a higiene e a limpeza. Serão entregues 300.000 kits ao longo de 4 meses, tá? Esses kits, eles são, como eu disse, voltados para as famílias que vivem em vulnerabilidade social, então para as famílias que estão cadastradas no CAD único e vão ser distribuídos por meio aí dos serviços de assistência social.
Esse kit deve atender uma família de 4 pessoas. E como eu disse, para que as pessoas possam higienizar as suas casas e também manter a higiene pessoal, né? Principalmente a higiene das mãos. Bom, essas 2 ações anunciadas pelo governo do estado são justamente para auxiliar a população neste momento de crise que nós estamos enfrentando, né? De um lado, a gente vê uma ação voltada para os estudantes que estão em casa, mas que devem manter os estudos, né? Devem dar continuidade ao desenvolvimento escolar. E do outro lado, uma ação de saúde para que as pessoas possam se cuidar, algo que é de extrema importância nesse momento. A gente sabe, né? A gente aqui na Rede Alesp fala o tempo todo para as pessoas lavarem as mãos várias vezes por dia com água e sabão, utilizar o álcool gel como um aliado dessa limpeza, né? Também o cuidado em casa. Então, essa outra ação de saúde é para permitir que todas as pessoas, né, possam redobrar os cuidados que são extremamente necessários e são parte aí das orientações das autoridades de saúde e também do governo. Bom, trouxe aqui 2 notícias boas, né, em meio a toda essa pandemia. Muito bom ver que a gente está mobilizando para que todos possam ser ajudados. Bom, por hoje é isso, pessoal. Com vocês aí no estúdio, Lilian e Luciano. Lilian, você tinha uma pergunta para fazer para Amanda, vai. Amanda, hoje você trouxe 2 boas notícias para a gente, né? Durante a semana é muito bom receber notícias boas. E me conta uma coisa, você tá com um cara que tá com pijama ainda. Você já tirou o pijama ou você tá uma camisetinha de... Eu tô achando que você tá com pijama, né? Que o pessoal aproveita, trabalha em casa, né? Tô preparada, imagina, já maquiada, uma roupinha toda bonitinha para aparecer pro pessoal da Rede Alesp, para você trazer uma notícia boa, né? Sexta-feira, véspera de feriado, né? A gente tem um feriado chegando aí, mas mesmo feriado, que deixar o meu recado pro pessoal ficar em casa, né? O feriado para a gente ficar mais quietinho e ajudar de alguma forma a não propagar ainda mais esse vírus. Mas estou preparada aqui, Lilian. Desculpa da brincadeira. Estampada. Sim. Obrigada pelas notícias, viu, Amanda? Obrigado, Amanda. Até a próxima aí. A gente espera você aqui no estúdio. Bem, voltando às notícias aqui, lá do governo federal, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo de ministro da Saúde, em substituição a Luiz Henrique Mandetta, o ecologista Nelson Teixe defende a necessidade de isolamento social horizontal no combate ao coronavírus. Em artigo publicado em 2 de abril em uma rede social, Teixe falou sobre a importância de medidas como isolamento social, a testagem em massa e o uso de projeções matemáticas no enfrentamento à pandemia. Pois é, eu acho que a gente está falando Teixe, né? É Taishi. Nelson Taishi. Eu tô indo por você, né? Pois é, então, exatamente, eu falei Teixe. Eu devia ter te corrigido, então, pois né? Bem, abre aspas o que ele falou. Além do impacto no cuidado dos pacientes, o isolamento horizontal é uma estratégia que permite ganhar tempo para entender melhor a doença e para implantar medidas que permitam a retomada econômica do país. Fecha aspas. Em pronunciamento no Palácio do Planalto na tarde de ontem, Taixe afirmou que não haverá definição brusca sobre esse tema. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro já defendeu publicamente o que chama de isolamento vertical menos rigoroso, por ser restrito a grupos de risco, como pessoas acima de 60 anos. Jornal da Rede Alesp. Você acompanha o Jornal da Rede Alesp, quer dar sua opinião? É só ligar para a gente, mandar o WhatsApp, né? O número é 11 98457 8129. 11 98457 8129. Deixa aí a sua mensagem e a gente vai ler aqui no ar, vai mostrar, né, a sua pergunta sobre algum determinado tema. Participe aí do nosso jornal. Confira agora o destaque que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Alesp. O Brasil registra ao menos 30 mortes de profissionais de enfermagem causadas pela Covid-19, de acordo com o balanço do Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN. Os dados retratam o impacto das infecções do novo coronavírus entre enfermeiros, técnicos e assistentes de saúde. Outros 4.000 profissionais estão afastados pela doença, sendo 552 com diagnóstico confirmado e mais 3.500 em investigação. Ao todo, já são mais de 4.000
1.800 denúncias por falta de equipamentos de proteção individual, os EPIs, para trabalhar de acordo com o Conselho Federal de Enfermagem. O Jornal da Rede Alesp informando tudo o que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus. Faz um breve intervalo. Vamos dar uma pequena paradinha e voltamos em poucos minutos com mais informações para você. Não saia daí. Até mais. Você acompanha